Aquele que tem um capital muito pequeno e ele não tiver a capacidade para começar com uma boa carteira de previdência, o caminho dele seria então o que eu gostaria de preliminarmente deixar claro é o seguinte, que não é esta ou aquela ação que caracteriza o fundamento principal, que é o investimento em geração de riqueza. É o princípio, enfim, é o princípio econômico que rege a economia de grandes países, não é isso? Onde todos esses que conseguiram formatar uma estrutura de mercado de capitais bastante poderosa, são os países que ostentam as maiores empresas do mundo, tá certo? Então eu digo o seguinte, o mercado de capitais é aquela que possibilita, de alguma forma, fazer com que a empresa ostente assim uma capacidade financeira, operacional bastante expressiva. Então a minha postura é de investir no mercado de valores, observando a questão de analisar bons projetos com a finalidade de alcançar uma renda mensal que seja uma renda mensal compatível com aquilo que a gente almeja no futuro, ok? Antes de mais nada, de falar que eu invisto nesta ou naquela empresa, eu devo dizer aos senhores o seguinte, que eu não invisto simplesmente em ações. Eu invisto em bons projetos, projetos que tenham o quê? Que tenham a possibilidade de se transformarem em projetos vitoriosos, e a única forma que você tem de participar desses projetos é através da aquisição de ações, onde você tem o quê? Uma ação, ela representa uma parcela do capital. E quanto mais ações, evidentemente, a pessoa tiver, mais participação ela vai ter desse capital e mais participação ela vai ter também quando a empresa distribuir esses lucros. Eu tenho como princípio básico a colocação dos meus recursos, direcionando-os para duas trajetórias. A primeira e mais importante trajetória é constituir um portfólio capaz de gerar uma renda mensal, ou seja, comprar as ações com o viés previdenciário, onde a receita ela provém através do quê? Através das distribuições de resultados, dividendos e juros sobre capital próprio. Essa é uma das vertentes de mercado. A outra vertente de mercado é a possibilidade do indivíduo adquirir ações que ostentem um potencial de alavancagem, um potencial de valorização. Então, o que ocorre? Esses dois segmentos, eles se posicionam em posturas distintas. Aquele que tem um capital muito pequeno e que desejar formatar um portfólio previdenciário e ele não tiver a capacidade para começar com uma boa carteira de previdência, o caminho dele seria então procurar uma ação de uma empresa que tenha condições de se alavancar. Uma dessas empresas que tem a posição colocada na postura de alavancagem é a Forjas Taurus. Por quê? Aliás, não é a Forjas Taurus, é a Taurus Armas. Forjas Taurus foi o seu nome anterior, quando a empresa detinha inúmeras atividades. A Forjas Taurus, ela era dona de uma empresa do setor de capacetes, ela era dona da Voltan, se não me falha a memória, era uma empresa de equipamentos, era dona da Taurus Plast, que fazia containers de plásticos, ela era dona também de uma outra empresa chamada Fama Steel, que produzia ferramentas essas que tinham uma certa igualdade ou parecida com
as empresas, os produtos da Tramontina. E tinha uma outra também empresa que ela era de coletes contra balas, né? Coletes à prova de bala. Essa empresa, ela, na época que ela era Forjas Taurus, ela possuía todas essas unidades e progressivamente, fruto de uma gestão um tanto quanto temerária por parte dos antigos controladores, ela acabou entrando num grau de endividamento que foi colocando a empresa numa situação difícil. Muito embora ela tenha uma fábrica nos Estados Unidos que lhe permite um mercado competidor extremamente forte, ele entrou, como disse eu, numa estrutura de financiamento que foi sendo progressivamente agravada, não é isso? Que acabou lhe custando o quê? Acabou lhe custando ao antigo controlador a perda do controle. Esse controlador ele acabou vendendo o controle para uma outra estrutura e essa estrutura então fez o quê? Essa estrutura acionária, os atuais controladores mudaram a rota da empresa, mudaram o foco, mudaram inclusive a razão social e projetaram a empresa para um tipo de atividade exclusivamente direcionado para a produção de armas. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram um dos imóveis que eles possuíam e montaram uma estrutura extremamente positiva, né? Extremamente atual, uma estrutura de linha de montagem, onde hoje eles estão produzindo cerca de 4.200 armas por dia. Então é um projeto que ele é um projeto que se coloca em perspectiva, porquanto recentemente a empresa tem aí uma capacidade muito boa de se expandir, tanto é fato que eles vão provavelmente agora, a partir deste ano aqui, edificar mais uma linha de produção na Índia, né, que já fizeram uma parceria, se não me falha a memória, com uma empresa chamada Nadal, que é uma siderúrgica indiana. Jindal, exatamente, não é Nadal. Nadal é o jogador de tênis. Nadal é bom também. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, ela ostenta uma possibilidade muito forte de crescimento. É por essa razão que eu estou comprando ações da Forjas Taurus. Ela ainda não está distribuindo dividendo, porque, claro, ela não está gerando lucros, não é isso? Mas eu acredito que assim que ela vir a gerar lucros, ela vai nos possibilitar a gente ter o ganho proveniente de duas receitas, ou seja, futuros dividendos e boas perspectivas de valorização. Essa é a razão pela qual eu estou comprando Taurus Armas. Outro fator também que me parece bastante importante é que nós somos, eu classifico dessa maneira, né? Nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial. Por incrível que possa parecer, e esse é um dos fatores que me conduziu a investir na Taurus, é que ela é o único produto industrializado no Brasil que consegue ter uma parceria de mercado fora do Brasil. Eles têm um mercado fora do Brasil que se assemelha às maiores empresas produtoras de armas. Então ela tem um mercado extraordinariamente bom. É assim, o único produto industrializado que fora do país ele tem um mercado bastante expressivo. O país, lamentavelmente, ele exporta grãos, minérios e matéria-prima, como carnes in natura, de frango, de suíno e de bovino, não é isso? Produtos industrializados, lamentavelmente, o Brasil deixou de fazê-lo em virtude da pouca competitividade dos seus produtos industrializados. Por isso que eu compro em Taurus.